Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, sábado 13 de janeiro de 2024, estamos encerrando a primeira semana do Tempo Comum. O evangelho da nossa reflexão é o Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículos 13 a 17. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Todos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo para a beira-mar. Toda a multidão ia a seu encontro e Jesus os ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: Segue-me. Levi se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então eles perguntaram aos discípulos: por que ele come com cobradores de impostos e pecadores? Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes: não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas sim pecadores. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. E assim, amados irmãos e irmãs, hoje Jesus diz: eu não vim chamar justos, mas sim pecadores. Recordemos, amados irmãos e irmãs, o que Jesus nos diz no Evangelho de João. Cegou-lhe os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, nem se convertam e eu os cure. A gente vê isso lá em João, capítulo 12, versículo 40. E assim, amados irmãos e irmãs, os fariseus ficaram cegos pelo orgulho e a falta de humildade endureceu-lhe o coração. Por isso, se achavam puros e santos e, é claro, para eles não precisavam de conversão. Mas lembremos, amados irmãos e irmãs, o que diz São Paulo: todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus. A gente vê isso lá em Romanos, da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículos 23. Então vamos repetir? Todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus. Ou seja, amados irmãos e irmãs, toda a humanidade está confinada na mesma situação. E todos nós, amados irmãos, bons e maus, precisamos do médico das nossas almas, que é Jesus Cristo. Mas, infelizmente, amados irmãos e irmãs, os fariseus eram incapazes de reconhecer isso. Por isso, não podiam ser curados nem receber a salvação. E assim, amados irmãos e irmãs, que o Senhor, amados, nos dê essa... Lembra aquilo que nós dissemos, que o Senhor nos dê humildade para ouvir a sua palavra, inteligência para compreendê-la e sabedoria para colocá-la em prática. Né, amados irmãos? Por quê? Porque sem humildade e sem fé, né, e sem a capacidade de reconhecer, amados irmãos, que nós precisamos do médico, né? Lembrando São Francisco, ele dizia que ele era o homem mais doente do mundo. E é claro, ele sendo a pessoa mais doente do mundo, ele precisava do maior dos médicos, que é Jesus Cristo. E assim, amados irmãos e irmãs, nós também, sem humildade, sem fé e sem reconhecer as nossas mazelas, morreremos em nossos pecados. Justamente por quê? Porque não alcançaremos a graça de ter Jesus como nosso Mestre e Senhor, como aquele que é, né, a saúde, que cura as nossas almas e nos conduz à vida eterna. Então, meus irmãos e irmãs, que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal.